Olá, boa tarde. Estamos de volta. Mais uma tarde nos encontramos para mais uma ação do projeto Pensar o Livro, que compõe a programação da segunda-feira ABEU, Feira Virtual da ABEU, das Editoras Universitárias. Nós começamos no dia 8 e até o dia 17. São 89 editoras ligadas à ABEU, Associação Brasileira das Editoras Universitárias, e também a EULAC, Associação das Editoras Universitárias Latino-Americanas e do Caribe. Nós estamos reunidos não só com a promoção de livros, produção das editoras universitárias, livros com 30%, 50% de desconto, mas também com livros digitais para download gratuito e uma programação cultural riquíssima. A programação da Editos, vocês acompanham aqui, tanto pelo site feirabeu.com.br, onde vocês vão encontrar todas as editoras, inclusive o link para o site da Livraria Editos, mas de todas as outras editoras, a programação geral e também nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook da Editos, vocês encontram a programação específica da Editos. Mas é isso, a gente está muito feliz nessa tarde, apesar de todos os pesares, a gente precisa comemorar as pequenas coisas, né? Apesar desse contexto opressor pelo qual passamos, é preciso resistir, existir e comemorar essas pequenas coisas, esses pequenos fatos, faz parte desse movimento de sobrevivência, digamos assim. E é por isso que hoje a gente vai falar sobre territórios expandidos na comunicação e educação. Essa mesa, ela marca o lançamento do livro de mais um volume da série Comunicação e Educação, que a gente vai falar mais... se eu não derrubar o cenário, né, se eu não derrubar o estúdio, a gente vai falar mais detalhadamente no decorrer dessa tarde. Mas para que a gente possa, de fato, entrar no assunto, na temática, eu vou convidar os autores que fazem parte desse trabalho, que é a professora Eliana Nagamini, que é doutora em Ciências da Comunicação e mestre em Teoria Literária e Literatura Comparada pela USP, especialista em Educação em Ambientes Virtuais de Aprendizagem pela Unixul, bacharel em Letras pela USP, licenciada em Língua Portuguesa e Literaturas também pela USP. Atualmente está em estágio de pós-doutoramento em Ciências da Comunicação, também pela USP, atuando na interface Comunicação e Educação. A professora Eliana atua nas áreas de Educação, Comunicação e Letras, desenvolvendo pesquisas com enfoque nas linguagens verbais e não verbais, inclusive com análises desse período de pandemia, que eu já vi um trabalho super interessante que ela está desenvolvendo. Organizadora da série Comunicação e Educação, dos volumes 5 a 1, também autora do livro Literatura, Televisão, Escola, Estratégias para a Leitura de Adaptações, publicado pela editora Cortez. Integra o grupo de pesquisa Mediações Educomunicativas, o MECOM, da ECA, USP, ligado ao CNPq, é docente de língua portuguesa na FATEC de São Paulo, do Centro Paula Souza, e mediadora online do curso de formação pedagógica para educação profissional do Centro Paula Souza no programa Brasil Profissionalizado. Bem-vinda, Eliana. Eu vou convidar também Rogério Pelissari, que é doutor e mestre em Ciência da Comunicação pela USP, especialista em Gestão de Processos Comunicacionais pela USP e bacharel em Jornalismo e em Publicidade e Propaganda pela USJT. É docente desde 2010, atuou em instituições de ensino superior como Centro Universitário FIAM, FAAM e FATEC São Paulo. Também possui experiência em ensino à distância, exercendo função de professor online pela IMB Morumbi, FMU e IBMR. Ainda na modalidade EAD, foi leitor crítico e produziu conteúdo para a Croton Educacional e VG Educacional. Com 20 anos de experiência na área de comunicação, atualmente faz parte do grupo de pesquisa MECOM, da ECA, USP, é coordenador de mídias digitais, revisor de publicações acadêmicas do IBCCRIM e formador de professores de educação básica pelo programa Nas Ondas do Rádio, da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Rogério também tem uma pesquisa super interessante que ele vai falar para a gente com mais detalhes logo mais. Professora Juliana Martins, que é da Universidade Federal do Paraná, da UFPR, do curso de Comunicação Institucional, doutorando em Ciências da Comunicação pela ECA, USP, mestre em Educação pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, bacharel em Jornalismo pela PUC-PR também e em Letras Português pela UFPR.
Tem ainda especialização em comunicação científica pela Universidade Pompeu Fabra, em Barcelona, na Argentina. E professora Filomena Maria Bonfim. Talvez a professora Filomena tenha dificuldade de acesso, porque ela está na zona rural, a gente fez alguns testes, eu vou chamar de qualquer modo, mas se a professora Filomena não conseguir entrar, ela entra a qualquer momento. Ela também compõe essa obra, esse volume da coleção Comunicação e Educação. A professora Filomena é graduada em jornalismo pela PUC Minas, mestre pelo Graduate Center for Journalism de City University em Londres, também é mestre em Ciência da Informação pela UFMG e doutora em Comunicação e Cultura pela UFRJ. Em 2007, concluiu sua primeira pesquisa pós-doutoral no McLuhan Program in Culture and Technology na Universidade de Toronto, atua no curso de jornalismo da UFSJ, onde ministra a disciplina Educomunicação, bem como no Núcleo de Educação à Distância do curso de Mídias na Educação. É docente do programa interdisciplinar de pós-graduação em Artes, Urbanidades e Sustentabilidade, lidera o grupo de estudos e pesquisas em Educomunicação e, em 2007, encerrou sua segunda pesquisa pós-doutoral na ECA USP, sob a supervisão do professor Dr. Ismar de Oliveira Soares. Também comporia essa mesa o professor Adilson Citelli, que, na verdade, talvez seja a nossa grande referência nessa área, né, o líder desse grupo, né, do grupo do qual resulta essa pesquisa, inspiração para todos nós, né, professor, como pessoa, como pesquisador. Filomena, que bom que você conseguiu entrar, que bom que eu estou conseguindo te ver. Eu estava na pesca, então não via quem entrava. Agora, de fato, eu estou te vendo. Bem-vinda, bem-vinda. Que bom que agora deu certo. Acho que está congelando um pouco, mas, enfim. Eu gostaria de ouvir vocês, dar as boas-vindas iniciais, estamos chegando, devolvo a palavra, não sei quem começa, talvez a Liana. Está fechado o microfone, é pegadinha da quarentena. É assim, faz parte, né? Bom, eu posso começar primeiro agradecendo a participação de todos, né? Não só nesse momento, mas assim, todo o período dessa série que a gente vem publicando, mas acho que é um agradecimento especial à Rita, né, e à editora, que tem nos acompanhado, né, nessa trajetória, tá? E aí também os agradecimentos ao pessoal que está assistindo, né, que está nos acompanhando. E acho que eu posso falar um pouquinho, né, Rita, né? Não é só apresentar, né? Pode. A palavra é livre, pelo menos a palavra aqui é livre. Tá bom. Eu vou contextualizar um pouco para quem não conhece, né, a nossa história, e mesmo assim tem alguns autores que talvez não tenham acompanhado desde o início. O grupo de comunicação e educação já, assim, acontece há muito tempo, né, junto com o Congresso Intercom, né, não é uma coisa de agora. Essa série, ela vai começar na verdade, a primeira publicação, os 3 primeiros volumes saem em 2016, mas tem uma história anterior. Eu fui coordenadora desse grupo o grupo de trabalho no Intercom em 2014, foi quando eu iniciei, né, foi o primeiro ano meu de coordenação. Eu segui a professora Demilde Sartori, que também já tinha ficado uns 4 anos, se eu não me engano, acho que ela ficou uns 4 anos também como coordenadora. Lógico, aí a gente também teve o professor Citelli, né, assim, o pessoal que realmente construiu esse grupo, né, e nós fomos aí acompanhando, ajudando a construir também. E em 2014, que foi lá em Foz do Iguaçu, numa das nossas reuniões, né, nós discutíamos, né, sobre a natureza das nossas pesquisas, o caminho, e uma das propostas era que a gente fizesse uma publicação do grupo, né, já tinha uma boa trajetória, tinha muitos pesquisadores, e ficamos, então, de pensar numa maneira de fazer a divulgação do nosso trabalho. A outra proposta era que cada um de nós
fosse também participar de outros congressos de não só de comunicação, mas de educação, ou das áreas assim que fazem essa fronteira, né, que trabalham nessa fronteira. Então, eu, por exemplo, participo bastante de congressos que estão relacionados à língua, à linguística, como eu sou da área de letras, né, também, então participo também desse tipo de evento, levando essa discussão que nós temos na interface comunicação e educação. Então, essa foi a conversa nossa na Assembleia do nosso grupo em 2014. Em 2015 foi no Rio de Janeiro, e foi nesse momento, nessa ocasião, que eu conheci a Rita. Tive o prazer, o privilégio de conhecer a Rita, e isso foi muito legal, porque eu lembro dela, ela toda correndo, porque tinha que ver lá no stand da exposição, e tinha uma feira, e ela sempre para lá e para cá assistiu o que No pôde. Rio coincidiu, desculpa te interromper, mas no Rio coincidiu o Intercom do Rio com a Bienal do Rio. Foi um ano... Foi bom, porque numa viagem só, assim, porque para a gente sair, né, do interior da Bahia para ir para Rio, São Paulo é complicado, né? Mas uma viagem só foram 2 eventos, mas deu tudo certo. E ela vinha e voltava, e a gente comentou também sobre essa questão da publicação, e aí ela falou da Editos, e aí a gente começou a ter o contato, pegamos todas os artigos apresentados, e aí resultou nos 3 volumes. Deixa eu ver aqui. Esse que é o Questões Teóricas de Formação Profissional em Comunicação e Educação. Depois, se vocês quiserem, falo um pouco também. O volume 2, que é Processos Educativos na Interface Comunicação e Educação. E o volume 3, que é Práticas Educativas e Interatividade em Comunicação e Educação. Foi um trabalho miúdo, difícil, pesado, né? Pesado assim, porque tinha bastante coisa, né, e a Rita sempre acompanhando o pessoal da editora, e, enfim, em 2016 nós conseguimos publicar, lançar em São Paulo, que foi Intercom, né, em São Paulo 2016, e aí estamos dando essa continuidade com pessoas que estão sempre presentes, o Rogério, a Juliane, a Filomena, tem o Cláudio Messias, o professor Citelli está sempre presente conosco também, né, eu acho que isso é muito legal, ele gosta também de vir discutir, né, com todos, né? Então, e é um grupo que não é só de São Paulo, né, a Filomena é de Minas, a Juliane do Paraná, a Rita da Bahia, mas tem gente em Tocantins, né, lá no sul também, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, então é um grupo que engloba, né, as várias regiões do Brasil. Aí, em 2016, fizemos, então, os 3 volumes, foi a entrada, né, uma grande entrada, porque, olha, 3 volumes de uma vez só não é brincadeira, certo? Eu acho que eu agradeço muito a Rita e a editora, porque acreditaram muito, né, nas nossas publicações, né, nas nossas pesquisas, de gente muito séria, né, que trabalha nessa interface comunicação, educação, mídia, educação, comunicação, é um grupo que está aberto, gosta de conversar, gosta de dialogar, não é só, vamos só nos reunir, vamos reunir somente as pessoas que pensam da mesma maneira, não, é para o diálogo. Aí fizemos também o volume 4, né, dinâmicas e suportes para conhecer, reconhecer e integrar saberes em comunicação e educação. Nesse volume 4, aí a Ana Luísa Zaniboni Gomes, aí ela vem também ajudar na organização, né. O 5º volume, então, que são os territórios migrantes, interfaces expandidas, que vai trazer também um comitê científico, que eu acho que isso também é para mostrar a evolução, o encaminhamento e a evolução dessa série, né, cada vez mais
uma seriedade, com compromisso, né, com a pesquisa. Bom, só para introduzir, deixa eu parar de falar um pouquinho, né, e dar voz também para os outros. É importante para situar, para contextualizar. Eu me lembro que nesse volume 5, o professor Adilson Citelli, que infelizmente, por uma emergência de saúde na família, ele não pode estar aqui com a gente nesse momento, né? Já tive outras oportunidades de estar com o professor Adilson Citelli, inclusive aqui na Bahia, de trazê-lo para a Bahia, mas dessa vez não foi possível, mas a gente vai ter outras oportunidades, é com quem a gente aprende muito. Mas no prefácio desse volume 5, ele contabiliza que até agora são 98 artigos, né, com resultado de mais de 40 anos de pesquisa, né, gente que bebe em professora Bacega, né, professor Ismar, professor Adilson, quantos pesquisadores importantes passaram e estão nesse grupo de pesquisa, né? A gente tem que reforçar essa importância da Intercom, da Sociedade Brasileira de Pesquisas Interdisciplinares em Comunicação, para a nossa formação e para o estabelecimento da área de comunicação e educação no Brasil, né? Eu acho muito importante nesse sentido a gente, né, reforçar isso. E a seriedade, como você falou, um trabalho extremamente sério. Ele nasce de um grupo de pesquisa, a partir das produções das diversas regiões do país. A gente tem, né, da Paraíba, como você falou, né, São Luís do Maranhão, Rio Grande do Sul, enfim, tem pesquisadores do Brasil inteiro, mas esses trabalhos eles passam por um comitê científico interno e depois passam novamente pela avaliação do conselho editorial com pareceristas ad hoc. Então, assim, é importante que a gente hoje já tenha essa coleção como referência para pesquisas, para estudos na área de comunicação e educação. Eu vou passar a fala para Rogério, depois Juliane, Filomena, sintam-se à vontade para esse momento inicial. Rita, deixa eu só fazer só uma observação, né? Então, nesse período, depois entra no grupo de pesquisa para coordenar a Ana Luísa Zaniboni Gomes, e agora quem coordena o grupo de pesquisa no Intercom é a Rose Pinheiro. Rose, e que continua fazendo, assim, um excelente trabalho e botando a gente para se movimentar. Eu acho isso muito bacana, né? Rose chama, diz, vamos fazer. Eu acho que isso é importante para as nossas universidades, porque nós já fazemos isso há tanto tempo, há décadas, né? E Rogério, 20 anos, aí a gente não vai contabilizar o nosso, porque Rogério é o menino daqui, a gente não vai fazer isso. mas, assim, isso não pode ficar preso nas nossas instituições, né, nem nos nossos currículos. Isso precisa fomentar outros estudos e fazer com que as pesquisas e a sedimentação da área comunicação e educação se estabeleça no país com mais vigor, né, como referência também. Rogério, a palavra é sua. Você pode tanto falar, né, da questão comunicação e educação, do que a gente já começou falando, como vocês podem entrar também, se preferirem, na temática da mesa de hoje, que são os territórios expandidos em comunicação e educação. Obrigado, Rita. Boa tarde, Eliana, Filomena, Juliane. Eu agradeço a editora pelo convite, sempre é muito bom a gente ter reuniões como essa, e especialmente em tempos como que a gente vive hoje, né, que o distanciamento social acaba, de fato, isolando as pessoas em suas casas, e essa é uma oportunidade de rever pessoas, conhecer novas, e, de alguma forma, também manter o diálogo vivo, né, que eu acho que é a síntese, a essência da comunicação e educação, e, sobretudo, do nosso, talvez, a maior referência da própria educação, comunicação e educação, que é o próprio Paulo Freire, e é o papel da dialogia, do diálogo, de maneira geral, como forma básica da educação, e, por que não, da comunicação também, né, para quem é comunicador, certamente essa é uma verdade. Eu também eu gostaria também de dizer que eu sinto muito também a falta do professor Adilson, e especialmente nas condições, né? Seria muito melhor se fosse por uma coisa, queria receber uma premiação e etc., que também, sem dúvida, é uma pessoa que merece muito todos os elogios que ele recebe, as saudações, porque, aliás, né, foi
orientador meu, da Eliana também, né, mas foi meu orientador no mestrado e no doutorado, e como faço minhas palavras de Rita, assim, a pessoa com a qual a gente tem um aprendizado numa simples conversa de café ali, dá vontade de sacar o seu livrinho, sua caderneta ali, fazer uma anotação, porque virá ali uma ideia genial que você vai poder usar, de repente, de alguma forma. Eu acho que é até por isso que é justa essa, digamos, talvez um título informal de patrono desse trabalho, porque o professor Adilson realmente, ele ajuda muito, foi muito importante na consolidação desse grupo de pesquisa, primeiro, né, pensando na Intercom, e nessa nova fase, que aí, assim, eu até peço uns minutinhos também para pensar nessa série como produtor de artigos dela, né, esse aqui, nesses quinto, é o segundo artigo, eu também tive um publicado no volume 2, e, sem dúvida nenhuma, nesse processo, inclusive desde da coordenação da Eliana para cá, com essas sucessivas transições de gestão, a gente também nota que, até nos encontros do Intercom, a gente acabou criando um grupo, assim, que era até uma coisa, existia antes, mas um grupo mais consolidado, que começou a fazer reuniões oficiais, ali no final ou no começo, ou no meio, enfim, do evento, para, inclusive, bater um papo sobre as pesquisas de maneira geral. O professor Adilson, inclusive, ele iniciou algumas dessas conversas. Então, eu não tenho dúvida que a série, ela entra nesse contexto também, né, de transformação, amadurecimento, e, sei lá, contextualização de uma nova fase desse grupo que é relativamente jovem ainda, né? A gente vem há muitos anos dizendo isso, mas, afinal, comparado, sobretudo, a outros campos ou grupos de estudos e etc., outros GTs, mas que vem se consolidando e haja visto a gente ter, em alguns anos, batido a centena de artigos, por exemplo, submetidos à Intercom, em alguns anos, em algumas edições, inclusive, rivalizando com outras, entre os que mais encaminharam artigos. Então, acho que esse processo, sem dúvida nenhuma, ele se dá de fortalecimento, amadurecimento, se dá com a construção de espaços como esse que a Editus trouxe para nós, pesquisadores na área da comunicação e educação. Eu arrisco dizer que talvez essa seja a série, a maior série, pelo menos, pensando em quantidade de artigos publicados em série mesmo, assim, uma próxima da outra, e especialmente voltada a esse grupo de pesquisa. E, para mim, é uma felicidade muito grande, porque também reflete a transição do meu próprio processo como pesquisador. Eu saía da pesquisa, do olhar inicial do mestrado, no artigo que saiu no volume 2, que discutia um pouco mais a imagem do professor. Eu lembro que, na época, eu morava em Curitiba e teve uma cena meio difícil, né, com os professores, tentativa de invasão da Assembleia, enfim, e houve uma greve longa de professores, e aí eu fiz um artigo a partir da imagem oficial, vamos dizer assim, da TV oficial, a RTV, a Paraná, né, que à época, em torno da imagem do professor criada, contextualizada, que era voltada, portanto, à minha pesquisa inicial, e agora, no volume 5, já na época eu estava na metade do doutorado, já tocando mais no meu tema hoje de trabalho, que é de pesquisa, que é as referências musicais dos alunos. Então, como isso é utilizado no processo de ensino-aprendizagem, mas aí, mais particularmente, a reação àquela lei de criminalização, ou proposta de lei de criminalização do funk, que acabou não indo para frente, né, mas como isso repercutiu. Então, eu, como pesquisador, assim, ver
essa sequência, né, esses 5 volumes que temos até aqui, pelo menos. E eu não posso pensar na minha própria transformação e amadurecimento como pesquisador. Então, sou muito grato à editora, e não só pelo espaço, o espaço literalmente físico, né, com registro das nossas palavras, das nossas ideias, das nossas pesquisas, mas também dessa oportunidade de encontrar e reencontrar e descobrir novos caminhos, novas propostas, porque, afinal de contas, é sempre uma forma de aprender. Mas é isso, assim, essas são minhas palavras iniciais, muito feliz de estar aqui com vocês, e vamos conversar. A felicidade é nossa, Rogério. Juliane. Ok, Rita, muito obrigada. Bem, agradeço também o convite de vocês da editora, da Ana Luísa, que foi que entrou em contato primeiramente, pela oportunidade que a Eliana tem dado também desde o início, assim como o Rogério. Esse é o segundo artigo também que eu publico nessa série, acho que foi no volume 3, o anterior, junto de coautoria, né? E esse agora, que eu coloquei, eu acho que eu gostaria de mencionar que, na verdade, desse artigo agora, do capítulo desse livro, foi o início do meu projeto de doutorado, e eu vejo agora, né, terminando meu doutorado, já com a minha defesa para o dia 24 agora marcada. Inclusive, o professor Citelli estava na minha banca e, pelo mesmo motivo que ele não pôde estar hoje, ele já pediu para deixar, por essas questões de saúde na família. Mas, enfim, quando eu comecei a fazer essa primeira pesquisa, que está publicada no artigo, com relação à emergência das novas diretrizes curriculares dos cursos autônomos, né, em relação à comunicação social, começando a entender um pouco mais essa questão da formação profissional, acadêmico-profissional na área de comunicação, e que estava em 2013, né, a gente teve as primeiras diretrizes daí de jornalismo, de relações públicas, agora a gente está passando pela de publicidade, que ainda está aguardando homologação no site do MEC, eu até conferi hoje se continua aguardando, o parecer está publicado, mas ainda não está homologado, então a gente já tem uma distância, né, entre as primeiras de 2013 e essa de publicidade que saiu, acho que vai fazer um ano já que saiu o parecer, acho que foi em abril. Então, quando comecei a investigar um pouco essa questão, que foi minhas primeiras reflexões com relação ao que eu gostaria de fazer no doutorado, principalmente com relação à questão da formação profissional, e esse artigo foi esse start, né, de começar a ver o que as pessoas estavam escrevendo sobre a implantação de novos projetos pedagógicos de curso na área de comunicação, pensando, então, né, nessa transição da comunicação social com habilitações para as diretrizes autônomas que fizeram com que a gente tenha, a partir de agora, os cursos autônomos sem habilitação, e começar a entender como que essas diretrizes começaram a influenciar a reformulação dos projetos pedagógicos, as discussões iniciais com relação a isso, pensando nessa interface, né, da comunicação com a educação na hora que você vai pensar o projeto pedagógico, que você precisa, então, trabalhar o perfil profissional, mas, ao mesmo tempo, toda a questão do processo ensino-aprendizagem, das metodologias que vão ser utilizadas na questão do ensino dentro dos cursos, e essas reflexões levaram a eu elaborar o meu projeto, que tem a ver com essa questão meu projeto de tese, daí, né, que tem a ver com essa questão da formação profissional, não especificamente com relação às diretrizes, mas elas foram esse pano de fundo inicial, para começar a pensar, né, como que a gente pode entender um pouco a formação na área de comunicação hoje em dia, nessa ideia de que a academia vê essa separação entre os cursos e, ao mesmo tempo, uma perspectiva muito convergente hoje dentro da comunicação, que a própria diretriz de publicidade traz, né, essa vinculação muito forte ao campo da comunicação, diferente um pouco dessa perspectiva de 2013, quando os cursos de jornalismo e relações públicas estavam pensando nessas diretrizes mais autônomas, e aí todas essas discussões que a gente tem tido, eu acho que no ano retrasado e no ano passado também a gente teve um pouco dessa questão
da autonomia da área da comunicação com relação à própria inclusão, né, dos cursos de comunicação em áreas diferentes, como no caso de relações públicas e publicidade, que foram tirados da área da comunicação, foram para a área mais de negócios. Então, a gente também teve uma discussão, eu lembro que também na própria Intercom foi falado sobre isso. Então, nesse movimento que tem acontecido a partir dessas discussões dos anos 10 aqui do século XXI com relação à comunicação, é que eu venho fazendo minhas pesquisas e que agora, né, não tem como, culminaram um pouco no meu projeto de tese, mas enfim, a gente pode ir conversando um pouco mais sobre essa questão que foi abordada no capítulo e também um pouco mais sobre essa questão da própria formação em comunicação, mas agradeço a oportunidade e acho muito interessante a gente ter essa perspectiva diversa da interface comunicação e educação, inclusive nessa perspectiva da educação superior, né, de como a gente pensa a questão da formação dos futuros comunicadores. Muito obrigada, Juliane, muito bom. Professora Filomena, será que a senhora consegue falar agora? Vamos tentar. A professora Filomena está na zona rural, em Minas. Uma delícia. Tem essas dificuldades de conexão, mas, por outro lado, tem as delícias de estar num lugar tranquilo. Tem um pouco de delay, mas ela chega daqui a pouco. Talvez ela já tenha começado a falar. Eu acho que não está funcionando, professora. Talvez seja melhor a senhora fechar Vocês conseguem me ouvir? Agora sim. Boa tarde a todos. Boa tarde, pode concluir. Vocês conseguem me ouvir? Sim, estamos ouvindo super tranquilo. Professora, eu acho melhor a senhora fechar a câmera, que aí talvez funcione melhor. Zanibone, né, pelo convite para participar. Ah, sim. Então tá. É uma pena, mas só nesse tempinho aí, só para a gente ouvir. Então, gostaria de agradecer Poxa vida, está cortando. Professora, está cortando mesmo. A gente não consegue ouvir. Será que se a senhora sair e voltar, não melhora? A gente pode fazer esse teste? Enquanto ela tenta, ver se ela tenta resolver, sair um pouquinho e voltar. Eu queria retomar aquela discussão. Boa tarde a todos. Vocês conseguem me ouvir agora? Agora vai. Não pare de falar. Acho que não vai mesmo.
Então, enquanto a professora Filomena tenta ver se consegue se desconectar e conectar novamente para ver se melhora, porque naquele momento que a gente fez os testes, o áudio estava funcionando. Boa tarde a todos. Então, professora, a gente ouve, mas corta. Eu pedi a ela aqui no chat para ver se ela sai e volta, para ver se melhora. Então, eu queria retomar aquela discussão do que a gente estava tendo com relação a esse contexto, né, da comunicação e educação e a formação do estudante. Nesse momento, a formação desse projeto, apesar... Professora, não, a gente não está lhe ouvindo. Tarde eu já estar também como participante dessas produções do grupo. Se a senhora puder, professora, sair e voltar para ver se fica melhor a conexão. Vamos torcer para que consiga fazer essa reconexão. Mas enquanto a professora Filomena se reconecta, eu queria retomar esse contexto, né? Hoje a gente fala muito, né, das questões que envolvem comunicação e educação, desinformação, né, dentro desse contexto socioeconômico, político atual, né, dentro desse momento também de infodemia, né, dessa pandemia provocada pelo excesso de informações, e informações nem sempre corretas, digamos assim. Nos últimos anos, talvez principalmente no contexto brasileiro, vem se falando muito em comunicação, na educação para as mídias, né? Comunicação e educação é um termo que volta à baila com alguma força. Na área específica de vocês, né, como tem sido esse momento? Como é que vocês conseguem avaliar, analisar esse momento? Rogério, especificamente, que trabalha com pesquisas, né, nessa área mais próxima dos jovens, como é que vocês têm percebido esse contexto? Posso começar falando, então? Por favor. Eu tenho a experiência do meu doutorado, né, com as referências, levantamento das referências dos alunos, foi um momento muito importante, porque, de fato, eu tive uma proximidade muito grande com a sala de aula, sobretudo no período de levantamento de dados, né, para entender um pouco como era o comportamento dos alunos. E depois, no segundo momento, quando eu voltei para dialogar com os professores. Mas a gente estava ali ainda falando de um momento pré-pandemia, né? Eu fiz a minha pesquisa, o levantamento da pesquisa, sobretudo no ano de 2018, claro, antes teve piloto, essas coisas, mas foi ali em 2018, no primeiro semestre, mais especificamente, que eu tive, assim, uma grande imersão em escola para conversar com os alunos. E depois, no segundo semestre, no grupo MECOM, que a Eliana também faz parte, a gente desenvolveu uma pesquisa que, inclusive, foi lançada no começo deste ano, né, que foi uma pesquisa ampla com estudantes e professores do Brasil inteiro. Foi no segundo semestre de 2018 que, mais uma vez, muitos de nós foi diretamente em sala de aula, e então, de fato, né, a gente, olhando aquele período, aquele momento, e hoje a gente vê uma situação absolutamente diversa, né? Absolutamente diversa. E aí eu queria fazer um complemento que, como recentemente, desde o ano passado, eu faço parte do programa Nas Ondas do Rádio, da Secretaria de Educação, que tem um trabalho de formação para professores e nessa área de comunicação.
E lá a gente, ao lado de outros 3 formadores, eu desenvolvo um curso de fake news voltado a alfabetização midiática, a essa ideia de educação para os meios e etc., mas, sobretudo, nesse contexto de fake news, e a gente fez uma abordagem até mais direcionada, tem feito mais direcionada justamente a essa discussão da desinfodemia, porque, sem dúvida nenhuma, eu acho que é o grande paradoxo do nosso período, nesse momento que a gente vive, né? Afinal de contas, talvez nunca como agora a gente teve tanto acesso e tantas possibilidades de comunicação e acesso a conteúdos, né? A gente é bombardeado o tempo todo. Eu não tenho dúvida de que cada um de nós aqui, mesmo entre os que estamos conversando ao vivo, em algum momento ali você dá uma olhadinha ou no seu celular, ou nas mensagens, inclusive, que estão ali no Facebook, para ver se alguma delas ela exige uma interação. Então, a gente até se habitua a essa forma nova de comunicar, de interagir com mensagens e com conteúdos. E eu vejo que, e aí acho que a Eliana também pode falar um pouco melhor também a respeito disso, porque isso também envolve o nosso trabalho com a aceleração do tempo, né, uma pesquisa de longa data. É preciso incluir nas discussões, nos processos de formação, e até no próprio planejamento das aulas, do ano letivo e etc., essa questão, né? Então, como que a gente faz para, primeiro, lidar com essa nova realidade em que a gente tem que ativar várias experiências ao mesmo tempo, inclusive no processo educacional. Então, como a gente lida com isso, e como, de certa maneira, a gente prepara os próprios alunos, né? Será que é possível a gente estabelecer algum tipo de experiência educativa com eles, no sentido de, sei lá, se disciplinar melhor, ou mais do que isso, o professor ele tem que, de alguma forma, prever esse tipo de experiência e, portanto, desenvolver propostas pedagógicas, conteúdos que sejam mais curtos, mais rápidos, mais diretos. Isso resolve a questão. E essas são, sem dúvida nenhuma, dificuldades, anseios também, mais do que dificuldades, anseios, preocupações que os próprios professores nos trazem durante, inclusive, esses cursos, né? Então, ali, durante os debates, apresentação de conteúdo, inevitavelmente, durante o momento de discussão, a gente percebe a preocupação, a expectativa dos professores no sentido de lidar de uma maneira mais funcional com esse tipo de coisa. Né? Tem alguma coisa pesando, entendeu? Professora Filomena, a gente está falando... Não consegui falar porque trava tudo. A gente está falando do momento atual, da comunicação e educação, desse atual contexto, da importância da comunicação e educação, nesse contexto de sobrecarga de informações, de sobrecarga de informações inadequadas, né, de desinformação ou de fake news, seja lá como o termo que se queira utilizar. Como é que a senhora... Será que a senhora consegue agora, vamos ver se a conexão permite, para que a senhora possa dar o seu olhar sobre esse contexto, acrescentar como tem sido na sua área de estudos? O microfone está desligado. O microfone está fechado, professora, se a senhora estiver tentando falar. Abriu, mas fechou.
Eu acho que não está dando certo, não. Juliane ou Eliana, vocês querem continuar? Veja, a professora Filomena está abrindo e fechando. Deixa eu falar um pouquinho, então, tá? Eu acho o seguinte, a gente está vivendo realmente um momento muito peculiar, né? Há uma intensificação do uso das tecnologias, a gente já vinha realmente discutindo, né? Todas essas questões, mas eu acho também que é importante, sabe, que todo este trabalho que a gente tem feito até anterior, né, de antes desse momento da pandemia, que a gente também tenha essa reflexão até para que possa fazer um divisor de águas, né? Então, o que a gente tem, assim, feito enquanto diretriz, que eu percebo, né, no grupo de comunicação e educação e dentro dessas publicações, que é uma continuidade das pesquisas, né? São pesquisadores que trabalham com uma linha temática e cada vez que vem para discutir, vem com um avanço dessa pesquisa. Então, eu acredito que no nosso próximo encontro a gente tenha realmente muito dessa reflexão, né, desse grande divisor de águas, o que é trabalhar na interface comunicação e educação, com a questão da educomunicação, que cresceu bastante também nesses últimos anos, né, até com a BBEducom, né, que também vai trabalhar com vários congressos, né, de programar vários congressos de educomunicação. Então, tem uma coisa contínua, eu acho que isso que é importante, né, mostrar e estudar realmente este processo, para entender o que nós temos hoje. Então, o que eu percebo nas linhas de pesquisa, né, como o Rogério falou, nós fazemos parte desse grupo de pesquisa, que é o MECOM, e a gente vem estudando coisas, né, do processo de aceleração, a aceleração social do tempo, impulsionado principalmente por esse contexto tecnológico. E qual é o caminho das pesquisas, não só dessa relacionada à aceleração do tempo, mas o que eu percebo é a questão da mediação, a discussão do que é a mediação, como é que ocorre a mediação. Então, nós temos um conceito de mediação, como é que era vista a mediação antes desse momento da pandemia, como que é essa mediação neste momento, né, e como será a mediação quando sairmos, né, deste contexto. Então, entender o processo é muito importante, que essa mediação tem a figura não só dos profissionais da educação, então, se vocês forem olhar o volume 5, por exemplo, você vai ter a Saraí, por exemplo, que é da área da educação, ela vai pensar a questão da educação, comunicação e cultura. Você tem a Cláudia Bredarioli, que vai pensar a formação do jornalista, né? Então, são olhares diferentes dentro dessa interface. A Deise Maciel de Araújo, que vai tratar da questão também do professor universitário, assim como você vai ter outros pesquisadores pensando o ensino fundamental, o ensino médio, e atravessado pelas várias linguagens. Então, o próprio Rogério, que vai trabalhar com a música, né, aí mais próximos dos jovens, como a Rita disse, né, eu acho que tem essa diferença no nosso grupo também, de trabalhar com determinadas linguagens, e talvez até realmente estar um pouco mais distante, um pouco mais próximos, né, de uma determinada faixa etária, que é o grupo que a gente vai pesquisar. O Douglas Caliço, que trabalha o meme, né, ele também ganhou um prêmio por conta da sua pesquisa, né, do mestrado relacionado ao meme. Então, tem o da fotografia, que é o pessoal da Bahia, que é a Lorena Santiago Simas, também tem uma coautoria, também vai trabalhar fotografia. Aqui nesse, acho que o Sérgio Rocha, que é do Rio de Janeiro, né, não está nesse, mas ele também trabalhou já a fotografia, também a relação jovens com a escrita teclada. Então, o caminho das nossas pesquisas, elas têm essa questão da mediação, né, mediação dessa figura
do professor e do comunicador, e atravessados por essas várias linguagens que vão se transformando, vão se impulsionando justamente por conta das tecnologias, daquilo que a tecnologia vai fazendo a gente mudar o nosso cotidiano. Quer dizer, não é só a questão da tecnologia, mas é todo um contexto que vai trazendo caminhos, né, caminhos diferentes, e principalmente, acho que aí é uma coisa que o Rogério fez uma referência, é a questão do Paulo Freire, pensar ter uma visão dialógica, né, do processo. Aí eu acho que também merece uma referência, né, uma das grandes referências na educomunicação, porque a educomunicação vai pensar também numa perspectiva mais dialógica, que é o professor Ismar Soares, né, que vai abrir, inclusive, o curso junto com o pessoal da ECA, o professor Citelli, né, professora Roseli, professora Maria Cristina, todos vão abrir, então, o curso de educomunicação. Né? Eu acho que são grandes referências e mostram o nosso olhar, que é um olhar que também é um olhar diverso. Como eu disse, tem pessoas que são jornalistas, né, que fazem a pesquisa nessa interface, tem um pessoal que é de relações públicas, tem um pessoal que é formado em publicidade, mas tem um pessoal que é da área de educação e das várias licenciaturas, né, tem pessoal formado em letras e outras licenciaturas que vão pensar essa interface. Então, eu acho que isso é importante, que a gente tenha realmente esse olhar do que era o nosso caminho antes desse período e o que foi acontecendo para nos levar a esse contato, né, tão intenso, né, mais ainda, já estava se intensificando. Aí, quando chegou a pandemia, principalmente na educação, quando a gente entra com as aulas remotas, que aí nos traz uma outra percepção, uma outra interação, você tem que repensar a sua mediação, não é só uma questão de conteúdo, ou porque simplesmente eu ligo o computador, né, para falar com meus alunos, tem uma série de questões, né, as sociabilidades, né, a afetividade, quer dizer, tudo começa a ficar meio embolado. Eu me lembro de te ouvir, desculpa de interromper, Eliana, não, imagina. De lhe ouvir o ano passado em algumas dessas falas, palestras, aulas, eu não me lembro, que você falava da relação com a câmera. Como, se você puder retomar e reforçar essa questão... Essa questão da câmera era uma questão assim que me incomodava muito, ainda me incomoda. Mas eu entendo, né, a gente precisa ponderar também a realidade de cada um, né, mas veja, esse processo de interação, nós temos uma interação verbal, então, o que eu estou falando, e eu posso também escrever aqui no chat, mas, assim, essa interação mais global ou mais total, eu sinto falta desse visual, dessa presença, né, e eu acho que isso modifica bastante. Eu ainda não consigo avaliar muito bem, né, onde que nós perdemos e onde que nós ganhamos por outro lado, porque eu também vi esse outro lado, de alunos que eu sei que eram muito mais tímidos, né, presencialmente, e passaram a falar, a escrever, escreve toda hora lá no chat, manda mensagem, né, usa os vários recursos que a gente tem, então os emojis, e mostra a afetividade, inclusive, né, coisa que não fazia antes. Então, alguma coisa foi mudando, e me afeta, eu acho. Algumas pessoas talvez sejam mais visuais, ou, né, tem uma outra sensibilidade, e que eu acho que isso, de alguma maneira, vai afetando um pouco na interação. Então, nas aulas remotas, eu acho que o ideal é você tentar abarcar as várias linguagens, né, para mim, o recurso da câmera é importante, então, eu, particularmente, na minha mediação, eu preciso trabalhar com isso, certo? Os alunos me veem, eu abro a câmera, porque eu acho importante para eles também, e eu digo para eles assim, ó, eu estou aqui, não é o robô, não.
eu estou aqui presente, né? Eu sou aqui uma afetividade também, é uma sociabilidade, então eu estou aqui, né? Essa corporificação e presentificação que não é só verbal, porque a gente tem toda uma linguagem gestual, a fisionomia, então eu na aula presencial tinha muito essa percepção de ler o aluno, né, essa coisa do ler o outro, né, o ler o outro, você não lê só porque você lê o texto dele que ele escreve, mas você lê a pessoa, o contexto dela, né, então eu acho que eu acho que esse caminho é importante na nossa reflexão. Então, por isso que não só esse, o volume 5, o volume 6 que virá também, né, e espero que um volume 7, acho que o volume 7 a gente vai estar discutindo essas coisas, né, da pandemia, porque isso mostra um processo, que eu acho que é importante na pesquisa acadêmica, na pesquisa científica, é ter um processo. Nós não somos mais aqueles pesquisadores do início, porque a gente foi fazendo um caminho, né, e o grupo todo foi construindo um caminho. Então, quando eu vejo linhas de pesquisa voltadas para essas linguagens, né, eu trabalho bastante com essa questão da adaptação também, então, a linguagem da televisão, você também, né, Rita, você foca nessa questão da televisão, Cláudio Magalhães também, ele é de Minas, né, também é de Minas, né, e também trabalha com a questão da televisão, então a gente fica nesse diálogo com as linguagens, e é todo um encaminhamento, né, de uma pesquisa que não nasce de uma hora para outra, ela vai se desenvolvendo. Então eu vejo assim, nesse percurso todo das séries, né, e essa continuidade ainda para o volume 6, é que eu sei, eu sei que tem no volume 6, vocês não sabem que tem no volume 6, tá? Mas no volume 5, eu chamo a atenção para essa questão de uma discussão dos nossos desafios, né, acho que a Filomena também coloca bem essas questões, né, desses desafios, das nossas perspectivas, né, no caminho da educomunicação. A Ivana também mostra na área da educomunicação, a Juliane também, né, na área da educomunicação, então, nesse processo da pesquisa, entender quais são as perspectivas e os desafios, o que é a formação para o trabalho, não só profissional da educação, mas da comunicação também, e o que é lidar com essas várias linguagens. São as 3 grandes linhas, né, dentro do volume 5, e de modo geral isso tem uma continuidade também, né, nesse parâmetro de pesquisa, né, nesses 3 parâmetros de pesquisa. Ana Luísa, eu vou falando, hein? Mas é importante falar, para a gente conhecer mesmo. Ana Luísa Zaniboni, ela fez a gentileza de colocar no chat lá no Facebook todos os capítulos com os autores. Então, dá para a gente ter essa visão mais ampla e perceber também que existem outras pessoas que não estão aqui nesse momento, mas que também compõem esse trabalho. Isso é muito importante. Juliana, eu queria te pedir licença, diante de passar a palavra para você, ver se a professora Filomena, porque ela consegue escrever com a gente aqui no chat tranquilamente. Se ela consegue agora falar com a gente, professora? A gente está muito ansioso para lhe ouvir. A professora Filomena tem muito a contribuir nessa discussão. É uma pena que a conexão dela não esteja funcionando. Boa tarde. Conseguem me ouvir? Eu acho que... Conseguem ouvir? Ótimo. Então, eu vou prosseguir, Juliana. Você sinaliza para mim quando houver interrupção, por favor, tá? Que foi bom o seu sinal, eu pude perceber que vocês estavam me ouvindo. Então, antes de mais nada, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, do convite da Eliana e da Ana Luísa Zaniboni, tão gentis, e dizer que a gente já vem frequentando esse ambiente
participando do projeto há algum tempo, né? Desde 2014, foi muito bom, né? Está diretamente voltada para o campo da tecnologia, mas ela passa por uma discussão, a contribuição da educomunicação nesse cenário atual. E a minha reflexão, ela se detém sobre a MP 746 de 2016. E foi ajudou muito, me estimulou da comunicação no cenário educacional, projeto de pós-doutorado que foi realizado sob a supervisão do professor Juliane. Está cortando ainda, professora. Tem uma sugestão da gente fechar as câmeras para ver se melhora o áudio da senhora. Eu vou fazer isso. Então, para que você fazer uma teste. A questão do objetivo maior desse artigo, que depois se transformou, supervisionada pelo professor Ismar. Eu acho que não funciona, não. Que é a internet dela mesmo. Consegue me ouvir? Então, mesmo nesse momento da tese de Gente, já que vocês não conseguem me ouvir, eu acho que vocês podem abrir as câmeras de volta, porque não é a internet, é a conexão da professora Filomena mesmo. Que pena. A gente vai ter que remarcar com a senhora, viu, professora Filomena, porque a gente precisa lhe ouvir. Que pena, que pena. Grande pena. Só para... tá muito estranho, muito estranho, muito estranho. Isso não ocorreu antes, entendeu? Agora foi, mas assim, vai uma frase e corta, uma frase e corta. A gente não consegue ter fluidez na sua fala, consegue entender. É uma pena. Eu vou pedir para a Eliana, se ela puder. Entendo. Uhum. Eliana, você está por aí? Eu vou devolver a palavra para a Juliane, porque eu interrompi a resposta de Juliane, e depois, se a Eliana puder retomar e falar um pouco do trabalho da professora Filomena. Pode ser, Juliane? Pode ser, sim. Então, eu só queria complementar um pouco o que a Eliana comentou com relação a essa situação, né, atual da questão do ensino remoto. O que eu tenho percebido, na verdade, é que, apesar da gente, há algum tempo na área de educação, se a gente for pensar, nós que somos professores, já estamos, na verdade, e já tivemos a inserção, aos poucos, de alguns recursos, né, de tecnologia que a gente vai usando, e educação mediada, né, pelas tecnologias, o uso de ambientes virtuais de aprendizagem. Mas no momento em que a gente teve essa mudança meio que tomada por toda a situação do que estava ocorrendo com a pandemia, da gente meio que ficar numa situação meio delicada, né, com relação a você estar no contexto familiar, das dificuldades financeiras, das questões de saúde. A gente teve, sim, um impacto muito grande, mesmo o que eu percebi que mesmo os alunos que
já estavam mais acostumados a utilizar ambientes virtuais de aprendizagem, um pouco de ensino híbrido, tiveram esse desafio. Na minha instituição, uma pesquisa que foi feita sobre o ensino remoto mostrou tanto do lado dos alunos quanto do lado dos professores desafios muito grandes, foi uma palavra recorrente da pesquisa, e muito cansativo também essa questão das telas, né? Nós que trabalhamos com a comunicação, com a questão do audiovisual e mesmo do computador, uma coisa é você trabalhar com isso, outra coisa é você ficar meio que horas e horas, né, na frente do computador e fazendo tudo na frente do computador, conversando com as pessoas, ficando sentada, a gente estava comentando isso antes até, ficando o dia inteiro sentada, sem uma mobilidade maior e dentro de casa preso. Então, acho que essas questões a mais desse contexto que a pandemia trouxe influenciaram muito. Mesmo nessa situação, como eu disse, da gente já ter alguma adaptação de ensino, de outros tipos de recursos, de tecnologias, eu acho que a gente sentiu bastante por essas incertezas com relação ao que podia acontecer depois de amanhã, ou como que vai ficar daqui a alguns meses. Então, acho que toda essa questão influenciou bastante nas questões educacionais. E aí a gente vai ter muitos alunos reportando, né, essa questão dos problemas familiares. A gente, por exemplo, teve alunos com problemas de acompanhar a aula porque tiveram que trabalhar. O meu curso, por exemplo, a aula é de manhã, mas teve aluno que teve que começar a trabalhar o dia inteiro para ajudar em casa, teve aluno que não conseguiu acompanhar o ensino remoto, não só por questões de tecnologia, mas porque dentro de casa ele não tinha um espaço específico que ele podia estudar. Então, essas coisas a gente não estava preparado. Mesmo que na área da comunicação a gente estivesse preparado para outras coisas, a gente não estava preparado para esse tipo de influência, né, do contexto familiar, de saúde, de você cuidar de pessoas da família, de você ter que ajudar porque as pessoas perderam o emprego. Então, há essa questão muito social, envolvida, né, no nosso contexto, eu acho que influencia muito. E eu acho que isso é o tipo de coisa que agora a gente está refletindo um pouco mais, né, sobre as pessoas que a gente tem contato, que acho que em sala de aula a gente não tinha tantas vezes a dimensão tão grande com relação a esse contexto familiar, emocional, mental, né, financeiro dos alunos, e a gente começa a ter um pouco mais. Interessante você trazer isso para a discussão, Juliane, porque no último encontro, no último Intercom do final do ano passado, diversos trabalhos já discutiram esse contexto da pandemia, né? Acho que teve uma sessão que foi exclusiva sobre pandemia, né, Helena? E você traz essa coisa da aproximação com o estudante. E até com outros colegas professores, né? A Eliana fala dessa dificuldade, que é um aspecto que a gente poderia dizer que é negativo, porque você perde essa possibilidade de leitura do corpo, você tem um rosto, que às vezes uma câmera fechada, e você precisa aprender a lidar com isso, é um desafio também, mas você traz esse outro aspecto que é de você estar mais próximo do estudante, porque nós invadimos as casas uns dos outros, na maioria das vezes, né? Na hora que a gente abre a câmera, a gente abre a casa, abre a cozinha, porque às vezes o estudante está na cozinha, né? Abre a sala, abre as pessoas que passam por trás, você abre sua intimidade para o professor e para os colegas, né? Então, assim, esse é um aspecto. Nesse momento de pandemia prolongado, assim, o volume 7 já aponta para estudos nessa área, e a gente já tem uma outra, a gente tem, também é do MECOM, a professora Edilane, da UNEB, que tem feito um estudo, trabalhou forte, pesado, junto com um grupo, né, durante o ano passado, e tem feito um estudo de professores e estudantes nesse momento. A gente tem pistas para um futuro, a partir da perspectiva de vocês. Como é que vocês percebem isso? A gente não esperava uma pandemia, ela chegou, talvez seja uma pergunta desafiadora, sem resposta, né? A pergunta de $1 milhão, mas eu preciso fazer. A gente vem de uma pandemia que não esperava, que talvez na nossa mente, pelo menos na minha, assim, mesmo com todas as informações, se tudo desse certo, eram 3 meses, depois foram 6 meses, a gente está exatamente mais de um ano, né, desde que foi decretada em fevereiro, mas em home office eu comecei em março, na minha universidade começou em março,
né? Sem aulas, a gente volta às aulas, assim, tudo novo, como a Eliana disse, como você falou, Juliane. A gente tinha, por ser da área de comunicação, uma proximidade maior com essas tecnologias, uma habilidade maior com essas tecnologias, mas ainda assim foi um desafio, porque a gente sabia usar para outras coisas, não para trabalhar com esse processo de ensino-aprendizagem. Vocês vislumbram caminhos possíveis desses próximos momentos de mediação? Estamos iniciando outro semestre, né, desse mesmo modo. O que será de nós? Está fechado, Eliana, está na pegadinha. Não, estou falando, se alguém quer responder, porque eu fico falando muito. Quer responder, Rogério, Juliane? Em relação ao próximo volume, eu imagino, viu, Rita, que a gente tenha, sim, alguma perspectiva. A gente não tem uma grande resposta, né? A gente não tem realmente, como eu disse, acho que todas as pesquisas, elas têm um caminho processual mesmo, né? A gente não tem respostas, assim, fechadas. O que nós vamos ter é, talvez, alguns encaminhamentos, essas reflexões, como eu disse, eu não sei até que ponto eu vejo essa leitura, né, da imagem com positivo e negativo, eu não vou saber te responder agora. Que nós temos, a gente está muito envolvido com esse momento, não tem ainda exatamente um distanciamento crítico, né, para se aprofundar um pouco mais. Eu tenho grandes hipóteses, né, que aí, assim, num trabalho talvez um pouco mais à frente, mas realmente tem algumas pessoas que já estão pensando bastante essa questão do momento da pandemia. Acho que uma referência a Edilane, que tem feito também, junto com a instituição onde ela trabalha, ela tem um canal que se chama Polifonia, e tem desenvolvido conversas também, né, palestras sobre essa questão, e é um espaço interessante para nós, professores, né, ter um lugar para a gente poder discutir, né, levantar questões, então, mas algo já totalmente fechado, estudado, definido, não, né, porque a gente está vendo essas transformações, está vendo coisas que foram facilitadas, outras que a gente percebe as grandes dificuldades. Eu acho que a gente, nesse momento, teve uma percepção maior do que a gente já tinha, eu acho que principalmente em relação às desigualdades, né? A gente fala tanto da tecnologia, mas olha, não é todo mundo, certo? A gente não tem o acesso, ele não é igualitário. A nossa rede, a própria rede que nós temos, né? A dificuldade que é, às vezes, você lidar com o seu sinal da internet, não é? Né? Então, eu acho que tudo isso ainda tem que ter discussões mais profundas, né? Com tudo que a gente tem estudado, com os teóricos que a gente tem estudado, para repensar os vários caminhos. Né? Na verdade, eu até fiquei aqui meio caladinho, assim, fiquei até meio sem coragem de me voluntariar, porque eu estou, digamos, no mesmo barco da Eliana, assim. Muita dificuldade de olhar com esse olhar crítico, da distância, mas algo que a gente percebe mais, sobretudo, é que existem, como a Eliana colocou também, desafios a serem enfrentados, né? Um deles, sem dúvida nenhuma, é esse da infraestrutura, como a gente faz para equalizar essas diferenças tecnológicas, né? A gente que, mesmo para a gente que mora numa cidade como São Paulo, que em tese tem uma infraestrutura maior instalada, a gente vê claras dificuldades, problemas de conexão, enfim, há limitadores nesse sentido. Mas eu também acho que o grande desafio, sem dúvida, a ser também
superado ou atacado diz respeito a esse distanciamento, que também vocês já citaram, e a partir das diferentes facetas dele, né? Porque o espaço da comunicação, voltando até o que a gente falou já de Paulo Freire, há, sem dúvida nenhuma, a valorização do outro, da cultura do outro, daquilo que, enfim, as expressões do outro, etc. E o espaço da comunicação, o espaço físico, é um lugar onde o aluno, mesmo que o professor não queira perceber, muitas vezes, em que ele exercita essa cultura, esses elementos da sua própria cultura. Eu falo muito isso em função, por exemplo, da minha pesquisa. Uma das minhas percepções lá no fim foi, de fato, de que os professores, eles não só criticam as referências musicais dos alunos, porque eles entendem, enfim, por questões muitas vezes, vamos dizer assim, objetivas, que há uma limitação aqui e ali. Há também um profundo desconhecimento do que os alunos ouvem, etc. E, assim, no meu diário de bordo, eu lembro de ter recuperado essas coisas ali na produção da tese, e tinha muita coisa assim, relato de aluno dançando, vendo no celular dele e reproduzindo, ou cantando. Então, numa aula vaga, às vezes eu entrava na sala para fazer a pesquisa, e os alunos estavam ouvindo música já. Então, ali já eu conseguia captar alguma coisa. Então, fazia parte da vida. E mesmo assim, os professores, eles tinham desconhecimento em relação à cultura do aluno. Então, eu fico imaginando hoje, com esse distanciamento físico, né, cada um em sua casa, e que a gente sabe que o professor acaba ainda tendo que trabalhar muito mais do que ele já trabalhava, o quanto ele acaba também não se distanciando do que é o conhecimento do aluno, né, aquilo que ele vivencia no dia a dia, os chamados elementos de constituição de sentido, né, que entram nesse diálogo, né. Então, como diz o Serres, né, é difícil você ensinar alguém sem conhecer sobre esse alguém. É quase impossível, aliás. Então, eu não tenho dúvida que pensar em formas de se aproximar da cultura deste aluno, ou dos elementos da cultura, melhor dizendo, né, porque são das culturas também, né, os elementos das culturas que os alunos vivenciam, é um dos desafios da educação hoje. Como que a gente faz para promover essa aproximação de uma maneira natural, inclusive, que permita ao professor saber quem é esse aluno, em que cenários em que contextos vivências ele vivencia, experimenta o processo de ensino-aprendizagem. Então, construir mecanismos que ajudem a aproximar o aluno e professor, ou pelo menos reduzir a lacuna, eu acho que é fundamental nessas novas abordagens aí, né? E que eu acho que, voltando à coleção, a gente vê vários exemplos, várias propostas, ideias, mesmo sendo no pré-pandemia, que podem ajudar, sem dúvida nenhuma, a trilhar um caminho de maior proximidade. Isso é importante. Assim, você pontuou isso, Rogério, a Eliana também pontuou. Muitos trabalhos nesse sentido já vinham sendo feitos, né, há longo tempo. Juliane. Então, eu queria falar um pouco o que eu vejo, um pouco na linha do que o Rogério falou. Eu também acho que a gente já vinha tendo umas propostas antes que vinham um pouco nessa linha. Eu acredito também bastante nessa questão de a gente se aproximar mais dos estudantes e conhecer um pouco a realidade deles, de fazer o diagnóstico inicial. E eu acho que esse momento ajudou a gente a se aproximar de alguns alunos que às vezes eram um pouco mais distantes e conhecer um pouco mais da realidade deles, porque nem sempre a gente consegue, em turmas muito grandes, conhecer todos. Eu acho que esse é um caminho, sim, não tem muito mais a acrescentar, eu acho. Só dizer que a minha instituição é uma instituição federal, né? A gente está ainda sem saber muito do que vai acontecer para frente. Na verdade, a gente está terminando um período emergencial, remoto.
ainda do ano 2020, e a gente vai, acho que a partir de maio, ou retomar o calendário, que está suspenso ainda, ou continuar em ensino remoto emergencial. Então, está muito incerto para mim e para nós aqui como a gente vai seguir. Não está nada ainda sedimentado. Na verdade, as aulas terminam agora no final do mês de março, e aí vai ter, né, vamos ter os exames finais no começo de abril, o vestibular vai ser em abril, e então, assim, de fato, alguma coisa mais concreta a gente não tem, mas a certeza que ainda tudo vai ser remoto. Isso, por enquanto, está decidido, né? Que a gente não vai voltar presencial, mesmo híbrido também, por enquanto, não. Não sei se seria um pouco de falar um pouco dessa realidade, mas acho que é um pouco isso. Então, também não tenho uma resposta pronta, porque não sabemos o que vai ser daqui para frente, do jeito que as coisas estão agora, né? Aumentando tanto, mais do que o ano passado, no Brasil inteiro. Então, está bem difícil, né? Da gente pensar em alguma coisa assim com mais certeza. Rita, deixa eu falar um pouquinho sobre o Claro. trabalho da Filomena, né? A professora Filomena, eu abri aqui na minha tela, né? Só para contextualizar um pouco, né? Claro que para falar sobre o próprio trabalho, né? Ninguém melhor do que a própria autora, que é a professora Filomena, tá? Mas eu quero falar um pouco, então, né? Essas coisas a gente também precisa lidar, né? Essa coisa das conexões, a internet é assim mesmo. O texto da professora Filomena, ela escreve junto com a Maria José Neto Andrade e com a Silva Cristina dos Reis. Redefinições geradas pela MP 746, o papel da educomunicação no cenário educacional. Eu acho que tem uma grande contribuição aqui da professora Filomena, que é justamente questionar essa medida provisória e que prejudica, né, ela traz riscos, né, para alguns currículos escolares, e ela vai apontar o quanto o papel da educomunicação seria fundamental para que você pudesse, digamos, redefinir, né, uma trilha dentro do sistema educacional, principalmente relacionado à educação básica, mas ela faz referência também faz referência ao ensino fundamental e ensino médio, e pensando principalmente numa conexão entre a educação básica e as práticas educomunicativas, né, na elaboração, no pensar o currículo, no pensar o cotidiano pedagógico, né, e o quanto ela fecha, né, a contribuição da educomunicação para os debates e procedimentos em torno da educação ambiental voltada para a sustentabilidade, né. Aqui, na verdade, né, é a grande contribuição da educomunicação para a formação dos jovens, né? Pensar de uma forma dialógica, ou pensar os processos comunicacionais que vão entrando na escola. Você não vai barrar os processos comunicacionais entrando na escola, né? Aí a expressão, né, um ecossistema comunicativo, né, que está presente na sala de aula, né, e hoje mais ainda, né, ainda que a gente tenha, né, como a Rita disse, né, a escola virou minha casa, né, eu entro na casa, eu trago os alunos para minha casa e eu vou na casa dos alunos. Eu acho que, então, o trabalho da professora Filomena é um entendimento, principalmente, do papel da educomunicação e das práticas educomunicativas, né, para uma educação mais democrática, dialógica. Tá? Perfeito, Eliana. A gente vai chegando agora para o final, e aí, durante várias falas, né, ao longo da tarde, agora com a sua fala sobre o trabalho da professora Filomena, a gente vê que os pressupostos de Paulo Freire permeiam esse trabalho em torno da interface comunicação e educação. E todos nós, de algum modo, trabalhamos com a formação de estudantes, né, seja na educação básica, seja no ensino superior.
uma pergunta, uma questão que eu fico me fazendo sempre, né, uma autoanálise, né? Será que nós estamos, eu falo especificamente sobre mim, né, no caminho adequado, não diria o caminho correto, né, mas será que nós estamos no caminho adequado? A gente pensa nessa perspectiva dialógica, a gente pensa em formação para o mercado de trabalho, né, a gente pensa nessa, agora mais fortemente, nesse processo permeado por tecnologias digitais, nesse contexto contemporâneo que, de algum modo, é avassalador, nas faltas, né, como vocês pontuaram em alguns momentos, nas faltas tanto por parte dos estudantes quanto nossa, né, as faltas, não necessariamente as faltas técnicas, a falta de habilidades, mas também as faltas afetivas que esse momento impõe. E nesse processo de formação de novos profissionais, né, que quando a criança vai para a escola, ela começa a se formar. Eu imagino que, de algum modo, ela começa a se formar como um profissional. E os estudos da comunicação e educação, eles vêm desde a educação, pensando na educação formal, vêm desde a educação infantil, quanto outras experiências, até a educação superior, quanto outras experiências de educação não formal e informal. Então, assim, as experiências educomunicativas ou de comunicação e educação, elas estão em todos esses campos. Que avaliação vocês fazem, né, dessa nossa caminhada para a gente tentar ir chegando a um final? Desses anos de pesquisa, de estudos, dessas contribuições possíveis ou não. É óbvio que ainda há muito a percorrer, né? Eu falo especificamente da minha área específica, assim, estritamente da minha área específica, ainda há muito a percorrer, mas essa trilha que nós deixamos, esses rastros, né, essas pegadas, pensando num termo até da área ambiental, essas pegadas que a gente tem deixado, estão levando a um caminho positivo, a uma saída de fato? Quer responder alguém? Eu começo, vai então. É porque senão eu vou invadir a voz de todo mundo. Eu acho que, na minha opinião, até recuperando tudo que a gente conversou e lá a partir do início desse encontro aqui, o próprio percurso dessa série, eu acho que ela é um indicativo de que já há uma história aí consolidada, com experiências já concretas, efetivas. Eu citei o próprio programa Nas Ondas do Rádio, da Prefeitura de São Paulo. Eu acho que é a consolidação, por exemplo, de uma política pública voltada para a educação básica de uma cidade, e que, claro, também requer, é um campo também a se desenvolver. Muito do que se faz ainda hoje tem de se aperfeiçoar, mas inegável que todas essas contribuições que se construíram ao longo dessa trajetória, dessas décadas já de surgimento e desenvolvimento da comunicação e educação, eu vejo como já indicativos de uma área, de um campo de atuação que tem, se não, vamos dizer assim, demarcações claras, e talvez esse nem seja o grande desafio da educomunicação, até pela característica do campo, né, do número variado de formações que congregam esse campo de estudo, mas pelo menos a gente já vê discussões mais avançadas no sentido de como utilizar a comunicação no processo, ou mais do que como utilizar, né, porque utilizar tem um caráter utilitarista mesmo, né? Aí até volta ao seu comentário, Rita, será que está formando para o mercado de trabalho e etc.,
Eu acho que esse também é um grande diferencial do campo, né? Discutir a formação do indivíduo para a vida, muito mais do que... Quer dizer, a formação para o mercado de trabalho, ela é importante, mas antes a gente tem que pensar numa formação de seres autônomos, né? Capazes, inclusive, de... para fugir de clichês de aprender a pescar, mais do que isso, ter consciência de que existe um rio e de que para ter o peixe ele também precisa cuidar daquele rio. Então, muito mais do que essa metáfora você ter que dar autonomia para o indivíduo, que tem inclusive um risco neoliberal aí nessa coisa, né? Uma coisa de biopolítica, você tem que preparar o cara para a vida, etc. Mas mais do que isso, para ter consciência de si, dos outros, que ele desempenha um papel no mundo. Então, acho que esse se não é um legado, é pelo menos um dos rastros aí que a educomunicação nos deixa, e que a comunicação e a educação, enfim, essa área de convergência, e que eu acho que inspira, se não todos, a grande maioria dos trabalhos, né? A potência que é essa coisa do diálogo na transformação das pessoas, de vidas, de comunidades e tudo mais. Posso seguir? Eu queria comentar, seguindo isso que o Rogério falou, do acolhimento da área, né? A gente se sente muito acolhido também no grupo, tanto da Intercom, quanto, né, agora que a gente tem participado de outras atividades como esta, essa questão da gente ter uma variedade grande de pessoas de vários lugares do Brasil, de trazer a experiência dos seus contextos, isso tem sido, eu acho que muito rico também. A gente entender um pouco esse cenário de cada um e de trocar essa experiência, ver o que deu certo em um lugar, o que pode melhorar, de a gente despertar também o olhar para o que é possível ser feito, coisas que às vezes a gente não pensou, e aí quando os nossos colegas apresentam os seus trabalhos, a gente fala, nossa, que ideia legal, que a gente pode tentar adaptar e utilizar também. Então, acho que essas questões que a gente discute com relação à comunicação e educação ampliam esse olhar, e a gente acolhe, né, como eu falei, pessoas que são de formações diversas, e eu acho que isso tem sido muito rico também, porque a gente tem tido, lógico, a maioria das pessoas dentro da área da comunicação, mas a gente já teve pessoas da área da educação, né, por exemplo, pedagogia e tudo no nosso grupo, ou eu lembro também muito algumas pessoas da área de meio ambiente que já transitaram pelo nosso grupo. Então, são perspectivas ricas que fazem com que a gente enxergue as coisas de outras formas que a gente às vezes não percebia. E eu acho que isso é muito interessante, e a gente vem mostrando nessa variedade que a própria série dos livros tem trazido, né, as possibilidades que a gente encontra e como a gente pode trabalhar essa questão da interface ou da comunicação e educação, ou da educomunicação, nos diversos níveis, como a Rita falou, né, se a gente for pensar, né, desde o ensino básico até o superior, a gente pode perceber as possibilidades que a gente tem de trazer essa questão da aprendizagem, da formação das pessoas. O Rogério comentou isso, eu acho que isso é bem importante da gente entender uma formação mais ampla, né, de uma perspectiva mais ampla dentro do contexto que a gente está vivendo agora. Eu acho que isso é uma questão que, dentro da minha pesquisa do doutorado, ficou bastante forte, de perceber essa formação importante, uma informação importante desses contextos, desse cenário, do que está à nossa volta, de como o que está à nossa volta nos influencia, como a gente pode influenciar também o mundo, e a gente tem que cuidar de tudo isso, né, do que está à nossa volta, do outro, dos nossos contextos que a gente vive, sejam familiares, sejam os contextos econômicos, os tecnológicos, o meio ambiente, a questão dos meios de comunicação, né? Então, todos esses contextos que a gente vive, como são importantes hoje em dia. Então, acho que essa é uma questão que a gente vem discutindo e que vai ficar de aprendizado, eu acho que sempre, e que continue, né? Nas próximas conversas que a gente tem, nos próximos grupos e no Intercom e nos livros.
Eliana. Posso falar um pouquinho? Eu acho que na questão que você coloca, Rita, a primeira coisa que a gente precisa pensar é o que a gente está fazendo, que é a questão da divulgação científica, né? Os trabalhos, ao serem publicados, ou quando a gente cria aqui, como esse momento de uma discussão, é uma forma de você já ter um caminho. Por isso que lá em 2014 foi uma discussão que a gente teve da importância de ter essa divulgação, que a gente construísse um canal dentro do grupo, né, que pudesse realmente dialogar, não só entre nós, né, porque ele fica publicado, ele é uma abertura para dialogar com outros pesquisadores e trazer, inclusive, né, novas discussões, visões diferentes. O Brasil é muito grande, então as pesquisas, às vezes, o meu olhar para a pesquisa, ou o que eu tenho aqui nesse momento, é de uma maneira que é diferente de outros lugares, né? Então, a gente vai trazendo. Eu me lembro muito agora eu não me lembro se foi 2014, foi 2015, foi o professor Bizelli, ele é lá da Unesp de Araraquara, e a gente estava discutindo, acho que era um grupo que a gente estava discutindo a questão da internet, da educação à distância, e ele frisou bem, olha, mas o Brasil é muito grande, você fala em educação à distância, não é a solução para tudo, porque não chega em todos os lugares do mesmo jeito, então é preciso pensar, né? E tudo isso, é claro, a gente tem caminhado, né? Tem pesquisadores que fazem as reflexões sobre a educação à distância, participam, inclusive, de outros congressos que têm a ver mais especificamente com a educação à distância. Então, eu acho assim que o importante para nós, o que você pergunta de um caminho, é realmente esse desenvolvimento, esse processo de estudo, de troca e principalmente de uma divulgação científica, porque eu vou ter olhares diferentes, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente lembrar é essa questão, o Morin vai falar da era das incertezas, eu gosto muito quando ele fala da era das incertezas, porque eu acho que é isso mesmo, né? A gente, como educador, a gente se pauta muito na questão do planejamento, mas a gente sabe que mesmo o planejamento, aquilo não é um negócio fechado, nós estamos lidando com pessoas, né, e as pessoas vão se modificando mesmo, vão tendo contato com outras coisas, enfim, é uma questão das sociabilidades também, certo? E das tecnologias, isso vai fazendo toda uma mistura, não dá para você fechar que ali, ó, é assim, e só vai ser assim o resto da vida, né? Porque não é. Então, a gente precisa estar sempre nesse movimento. Nós, como pesquisadores, estamos sempre em movimento, né? Cada hora surge uma outra ideia, então você lê, você estuda, você vai caminhando. Agora, o que o Rogério comentou, e o que a Filomena, a professora Filomena também traz no texto dela, é a importância, né, de uma visão da educomunicação. Eu acho que ela se consolida mesmo, né, nos faz pensar um processo educativo, mas que também nos cabe pensar a interface comunicação e educação, porque existem pesquisadores que seguem uma linha mais da mídia e educação, que, no fundo, nós vamos trocar. Eu acho que essa troca é que é importante, que me faz pensar, pelo menos, em algo que nos ajuda a caminhar, a se reinventar, na verdade. A gente está fazendo isso constantemente, né? Esse período de pandemia foi o que mais ficou evidente, né? O quanto nós temos que nos reinventar, né? E uma última coisa, no nosso grupo de pesquisa, que é o Mediações Educomunicativas, a gente fez toda uma pesquisa com vários professores, né, do Brasil, e tínhamos lá um resultado. Não se joga fora esse resultado, ao contrário, por isso que nós caminhamos, publicamos, né, isso é importante para a gente ter um parâmetro, né? Eu acredito que agora o nosso próximo momento é
pensar o que foi modificado. Então, nós temos um parâmetro aqui para fazer todo esse percurso e reconstruir alguma coisa, certo? Que esteja mais, assim, que torne esse diálogo, comunicação e educação cada vez mais intenso. E uma última coisa, já falei, acho que essa é a segunda última coisa que eu vou falar. Você comentou sobre educação profissional. É que quando a gente estuda a educação profissional, tem coisas muito específicas, né, quando a gente chama de educação profissional, que também é pensar a formação do indivíduo como um todo, a educação profissional, né, a concepção que a gente tem não é só porque é mercado de trabalho, que então vou ensinar só aquilo que ele vai fazer, né, lá, o seu instrumental. Não, a educação profissional pensa como um todo também. E do ponto de vista da formação desses professores para a educação profissional, também, né, porque eles vão usar, principalmente agora, né, precisam usar as plataformas também. De que maneira? Então, é pensar as ferramentas, pensar o processo. A educação profissional, ela também visa essa formação global, né, do sujeito, do indivíduo. Tá? Então, os caminhos aí, eles estão abertos, na verdade, né, eles estão abertos para que a gente dê uma continuidade e que a gente realmente consiga sempre fazer esta troca. Tá? É isso, Eliana. Eu bati nessa questão da formação do profissional, porque é nessa perspectiva que a gente trabalha. No curso de comunicação da UESC, nas experiências da TV UESC, do Projeto Prisma, a gente trabalha sempre nisso, formar o jovem estudante, o futuro profissional, digamos assim, para as atividades que o mercado exige, mas também formar com esse olhar mais amplo, pensando na comunicação social e nele inserido nesse contexto, né? Isso para mim é muito, muito forte, muito evidente. Também a FATEC São Paulo também é uma educação profissional, né, do Centro Paula Souza. Então, a nossa perspectiva não é só instrumental, não é uma questão instrumental, é a formar o indivíduo. Ele vai estar no mercado de trabalho, mas está na sociedade, ele tem um papel na sociedade. Que ele faz, né, ele precisa pensar, precisa situar, né, e tem uma participação também, uma participação cidadã, né, ele é um trabalhador, mas ele antes é um cidadão. Né? Isso exige algumas especificidades e é um processo muitas vezes mais lento, né, porque às vezes o estudante ele quer realizar, ele quer ver um produto concluído, mas é preciso essa ampliação de olhar, ampliação de consciência. A professora Filomena, ela coloca aqui que os contextos vão se modificando técnica, social e politicamente, interferindo em nossos planejamentos para a sala de aula. É impossível ignorar, exatamente. A gente discutiu também em algum momento do ano passado, acho que foi na live do Intercom, a necessidade de a gente estar revendo sempre a nossa praxis pedagógica, independente de pandemia, independente de situação do momento. Eu acho que é muito nesse sentido do que a gente falou durante essa tarde. Eu gostaria muito de agradecer a vocês. Deixa eu só, Rita, vou te devolver. Eu só vou encerrar a minha, mas eu vou devolver para vocês. Não, eu vou falar da Filomena. Tá. Só para ajudar a nossa colega, né? Ela está dizendo o seguinte, que a Educom nos ajuda a nos organizarmos com nossos interlocutores, estabelecendo um contrato no ensino de ensino-aprendizagem mais adequado aos cenários em ato. Tá? É só para ajudar a colega, desculpa. Foi bom, porque eu tinha visto a primeira, não tinha visto a segunda que ela colocou. Mas é exatamente isso. Eu queria agradecer a vocês, agradecer e me desculpar com Filomena. A gente vai precisar remarcar para ouvir Filomena, porque eu já ouvi em alguns momentos, e ela tem uma fala muito empolgante, encantadora, que a gente precisa compartilhar, para também deixar essas pegadas para além de Minas Gerais, né, além dos espaços que ela normalmente transita. E sentir mais uma vez, né, a falta do professor Citeri, desejar melhoras para esse momento familiar dele, e esperar que, de fato, a gente consiga reencontros, né, tanto como disse Rogério, para aquele café que uma simples conversa pode render um estudo, né, quanto às apresentações formais de trabalho, as nossas trocas. Eu devolvo a palavra a vocês para esse momento final. Quer que eu comece?
Pode começar, Eliana. A gente tem aqui um retorno do público. Marina Nagamini, eu acho que essa daí é Marina Nagamini Machi, se eu pronunciei certo. Eu acho que essas palmas foram compradas, é uma claque qualificada. Júlia Virgínia. Minha filha. Eu fui em cima. Muito bem, muito bem. Já ganhou os bônus. Já aí, ganhei, né? Já ganhei um bônus. Ótimo. Júlia Virgínia, que foi estudante do curso de comunicação da UESC, que hoje está pelo mundo estudando por aí, trabalhando. Lícia Queiroz, que é professora também do curso de comunicação professora do Departamento de Ciências Exatas e Tecnológicas, autora da Editos também. Que estava com a gente ontem. Ana Luísa Zaniboni Gomes, que também é organizadora desse volume, parceira em diversas ações do grupo de pesquisa, enfim. Rogério Alexandre das Dores, deixa eu ver quem mais passou por aqui, Maria do Carmo Silva, Camila Silva, Maria Luísa Santos, que é professora da UESC também, Lorival Pereira Júnior Peliga, também os dois são professores e autores de livros publicados pela Edis, professora Tereza Torresani, que sempre acompanha a gente nos lançamentos de livros, nas lives, em tudo que a gente promove, parceira da Edis também, professora do DCA, Betânia Barreto, que também é autora de capítulo desse livro também. Então, são as pessoas que passaram por aqui e deixaram uma pegada durante essa tarde. Devolvo a palavra a vocês, desculpa. Não, imagina. Então, só para me despedir, a Marina é minha filha, tá bom? Tenho pelo menos uma fã, né? Gente, obrigada por vocês estarem aqui, todos que estão assistindo. Fico muito feliz com mais um volume da série Comunicação e Educação. O volume 6 também deve vir por aí, né? Esperamos o volume 7, porque aí essas são as nossas pegadas, né? Que nós vamos deixando. E é um esforço muito grande, eu sei que é um esforço muito grande, nesse momento muito difícil para todo mundo, né? Tanto para escrever, para produzir o livro, para tudo, né? E estão de parabéns. Quero deixar aqui meu carinho muito grande também para o professor Citelli, né? Uma pena eles não estar aqui, mas eu tenho certeza que terá uma oportunidade para a gente trazê-lo aí. A gente programa viu, Rita? Só com ele, né? E aí ele pode também, é uma pessoa que incentiva muito o grupo como um todo de comunicação e educação, né, do Intercom, e é isso. Quero agradecer a todo mundo, Rogério, Juliane, Filomena, né, e todos os autores que têm contribuído, né, também sei o quanto às vezes é difícil a gente participar dos congressos, né, então é um esforço, né, muito suor, tá bom? Muito obrigada, gente. Bem, também quero agradecer, Rita, muito obrigada, a Marina, que estava nos apoiando aí no bastidor, também, obrigada, Eliana, pela oportunidade, tanto acho que no volume 3, quanto nesse último, por ter entrado em contato, convidado para publicar o texto, por esse momento foi muito bom e espero que todo mundo fique bem, que tenha saúde e que a gente consiga viver bem esse momento e ultrapassar, né? Saúde, né? Que a gente continue como sobrevivente. Obrigada, Juliane. Então, gente, eu queria também agradecer a todos os envolvidos na produção, Rita, Mariana, Eliana, a Ana, a Juliane também, a Filomena que fizeram parte dessa conversa de hoje. Também muito sentida a ausência do professor Adilson, desejo melhoras à mãe dele. E eu espero que novos encontros aconteçam o quanto antes, né? Porque são, sem dúvida nenhuma, esses momentos que não só a gente pode falar um pouco do que a gente trabalha e etc., mas, sobretudo, aprender coisas novas com as ideias de outros pesquisadores,
se o distanciamento social ele teve essa coisa dolorosa de não estarmos fisicamente, por exemplo, num momento como a Intercom. Eu costumo dizer que o ano novo do Becom é na Intercom, assim, é naquele dia que a gente estoura champanhe, tem 10, 9, 8, porque, de fato, é um momento, assim, é um marco, né, de ultrapassagem ali de pesquisas, de discussões, etc. Então, apesar disso, sem dúvida nenhuma, um dos benefícios é essa possibilidade de estarmos em lugares tão distantes e ouvindo realidades as mais variadas, né? Eu lembro que no Intercom, inclusive, uma das sessões que eu estava assistindo, de repente começou um galo, assim, no fundo, a cantar, e ficou cantando ali, e a pessoa dando a palestra dela, que aliás foi muito interessante, sobre TikTok, eu lembro, inclusive, porque me interessou. E então a gente tem essa oportunidade de sonoridades, né? Eu acho que isso tudo é muito enriquecedor, e aí eu até entro naquilo que a Eliana falou. Certamente a gente vai, à distância, a gente vai observar o quanto a gente também obteve de coisas novas e boas, e que a gente vai poder utilizar sem dúvida nenhuma. Então, eu agradeço mais uma vez e espero encontrá-los em breve, né? De uma maneira mais física, vacina e tudo mais. Aliás, é o que eu desejo para todo mundo, né? Além de lave as mãos, distanciamento social, álcool em gel, máscara, que é o que a gente está cansado de saber, mas é um mantra que a gente tem que repetir sempre, né? Obrigado, gente. É isso aí, é um mantra, Rogério. Obrigada, um beijo. Oi, claro. Eu só queria também dar um agradecimento e um beijo muito grande mesmo, para Ana Luísa Zaniboni Na Gomes. torcida sempre. Que é uma parceira, é uma excelente parceira, e também um grande beijo para a Rose, né, para a Rose Pinheiro, que agora é a coordenadora do grupo Comunicação e Educação na Intercom, tá? Você é ótima de fazer as professoras, Eliana. Um beijo, gente. Obrigada. Até a próxima. Um beijo. E é isso. Saúde para todo mundo. Para quem está aqui na mesa, nessa roda, e para quem está assistindo a gente, para quem for assistir depois, enfim. Um beijo para todo mundo.